ao vivo. Gente, a rede caiu e eu tive que voltar de novo. Coisas da internet, coisas da tecnologia. Agora vamos ver se todos entram aqui de novo. Ah, sim, o Eduardo está aqui. Já vou convidá-lo a participar. Aguardando então. Eduardo Saron, meu querido. E aí, você tá bem? Eu tô Tudo bem? apanhando um pouco aqui, viu? Não, tudo bem. A primeira live a gente nunca esquece. Quer É dizer, verdade. primeira live no Instagram, né? É, no Insta. Tudo bem, meu querido? Tudo Bom, bem, fim de estava dia, a gente falando. fica aqui só o pó, né? Mas legal. Pois é. Várias reuniões agora nesse mundo, né, virtual, muito mais presente agora nas nossas vidas, né? Tava falando aqui para as pessoas que depois esse vídeo ele fica disponível no Instagram, não é? Dessa conversa, desse diálogo. E a ideia é essa mesmo, né? Um convite para a gente poder refletir sobre esse momento atual, trazendo também o teatro como um espaço, né? Dessa arena, desse lugar do pensamento, não é? Então, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Uma boa noite e seja bem-vindo. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Estamos juntos aí. Bom, como o Instagram ele tem pouquíssimo tempo, eu quero tentar te aproveitar aqui ao máximo, né? Hoje, a configuração do Itaú Cultural, qual que é a principal, vamos dizer, a principal missão assim do Itaú hoje? Então, cara, é uma discussão, talvez seja a grande discussão do momento, né? Não só para o Itaú Cultural, mas para você que é um produtor independente, para outros que estão na linha de frente de outras instituições, né? Naturalmente, a gente está discutindo essa questão dos protocolos como nunca, mas eu acho que a grande discussão é a discussão de qual é o propósito das nossas organizações diante desse cenário, que por um lado, a gente está enlutado, né? Daqui a pouco a gente chega a 40 mil mortos, triste cenário, né, advindo dessa pandemia, e numa outra ponta, o Covid está gerando esse problema grave do ponto de vista econômico, né? No final disso, que o Covid vai nos deixar, né, além de chorarmos os mortos, de um sistema de saúde bem penalizado depois de tudo isso que a gente vai viver, né? Uma das outras coisas ruins que o Covid vai deixar vai ser o aprofundamento da miséria do país, né? Mas vai além só da desigualdade, né? Nós estamos falando de miséria. E isso faz com que a gente tenha que repensar também os nossos propósitos, né? Naturalmente, o Itaú Cultural não é uma instituição assistencialista, também não é uma instituição pública, portanto, né, nós não temos a expectativa de cumprir escalas, né? Não fazemos política pública, nós fazemos ações que têm um espírito público, né? Mas isso certamente está exigindo que a gente debata o papel do Itaú Cultural, de um produtor independente como você, né, dentro desse cenário atual e do cenário que irá nos receber, né? Talvez uma questão, eu não tenho dúvida sobre tudo isso. Nosso papel será continuar propondo, oferecendo, provocando questões para que as pessoas, a partir destas provocações, junto com os repertórios que elas trazem, com o entorno que ela vive, com as questões que as impactam, possam ser ainda mais transformadas. Então, se eu pudesse resumir qual o grande do papel do Itaú Cultural, é oferecer possibilidade para que as pessoas se transformem, e se transformem do caminho de um humanismo maior, que me parece... se a gente tem coisas ruins que a pandemia vai deixar, me parece que é um lado que eu gostaria de ver acontecer, né, nesses desdobramentos onde a sociedade, onde as pessoas pudessem ser
mais humanistas. E se a gente puder proporcionar isso por meio das nossas ações, dos projetos, dos produtos, né? Destas interações, que as pessoas fiquem ainda mais humanistas, se tornem ainda mais solidárias, né? Olhem mais para o seu entorno, né? Se transforme e transforme o seu entorno para melhor, talvez seja o grande propósito que a gente estará reafirmando ou remodelando, né? E indicando nesse universo da arte e da cultura e certamente aí do Itaú Cultural. Maravilha. Eu fiquei, claro, né? A gente está num momento extremamente sensível, delicado, não é? Um luto constante, pessoas morrendo e um quadro também social, político, né? Que já não estava andando bem, agora, né? Se agrava mais ainda. Desde o início da quarentena, muitas instituições, né, a maioria todas as instituições fecharam, encerraram suas atividades, né? Quais foram as medidas e ações tomadas pelo Itaú Cultural a partir desse início da quarentena, ali em 15 de março? Bom, a primeira medida foi o V0 dessa conversa toda, dessa situação, foi cuidar das pessoas que cuidavam do Itaú Cultural, cuidar de cada um dos colaboradores, né? Então, a nossa primeira medida foi, naturalmente, suspender as atividades presenciais da turma, né, do Itaú Cultural. Essa foi o V0, isso que nos marcou, né? E a partir disso poder trabalhar, agir, pensar, trocar pelo meio virtual, né? Eu me considero um privilegiado, aspas para privilegiado. Eu considero que a turma toda do Itaú Cultural também é uma turma privilegiada porque pode, consegue, tem as condições, tem a estrutura, né? Tem um banco por trás chamado Itaú que nos garante essa situação diferenciada. Então isso também nos faz ter que ir além de uma situação que outras pessoas não estão vivendo. Então, se de alguma forma a gente tem condições, tem estrutura, claro, também são limitadas, né? Também somos seres humanos, a gente também vive os nossos momentos mais difíceis, mesmo na pandemia. Mesmo nesta situação diferenciada. Mas, visto que a gente tem essa situação que eu disse anteriormente, isso nos obriga a dar uma resposta ainda mais potente para o mundo da arte e da cultura, para a sociedade, né? Por isso, esses enfrentamentos que a gente resolveu tocar ao longo desses dias que a gente está em suspensão social, que a gente está nas nossas casas, né? Mas essa foi a primeira questão. Vamos cuidar de quem cuida do Itaú Cultural. A segunda questão foi como é que a gente, de alguma forma, dá voz, dá vez, né, e energiza, mesmo dentro do nosso universo, que tem as nossas limitações, os recursos são limitados, nós não somos o Estado, nós não temos essa pretensão de passar perto, né? Eu falei logo no comecinho aqui para nós todos, a gente é uma instituição de espírito público, mas é uma instituição privada, né? Nós não fazemos política de Estado. A gente influencia, dá toques, constrói possibilidades, né? Política de Estado, quem faz são os governos, são os estados, né? O município, o estado, a União, né? Então, Claro. a segunda medida foi vamos olhar para quem a gente já tinha contratado, quem já ia se apresentar no Itaú Cultural ou em alguma cidade que a gente ia percorrer, ou uma exposição que a gente ia realizar, ou um programa de formação. Vamos olhar para essas pessoas que a gente contratou e vamos honrar os nossos contratos, mesmo que essas pessoas não possam se apresentar, não possam fazer o programa, o projeto neste momento, e vamos pedir para que essas pessoas se comprometam ao longo dos próximos 12 meses, em algum momento, cumprir a parte dessa pessoa. Mas vamos de alguma forma, tentar, ao honrar esse contrato, da nossa parte, né, e repactuar com
o artista, o produtor, os próximos 12 meses para que ele possa fazer isso conosco, a gente tentou alimentar um pouquinho mais o sistema econômico, alimentar um pouco mais esse backstage, talvez seja o mais impactado sobre tudo isso. E a terceira questão que a gente se debruçou foi um forte programa virtual, que a gente já tinha experiência com várias ações, e um programa de microeditais, né? Segmentados, diferente do que é o Rumos, mas muito com a experiência do Rumos, segmentado para que a gente pudesse dialogar de maneira mais intensa com cada uma das expressões, as linguagens, que a gente pudesse alcançar um número maior de artistas, quando a gente se compara com Rumos, e que a gente pudesse pulverizar essas energias, esses recursos, né? Então, essas foram as várias etapas importantes. Os colaboradores, os contratos de terceiros, né? E aí, quando eu falo terceiros, os artistas, os produtores culturais, o mundo virtual e, por fim, né? E aí, naturalmente, as coisas vão se interligando, se sobrepondo, e, por fim, essa sequência de microeditais. Muito boa a sua explanação, não é? A preocupação também do Itaú, não é? De modo geral, tanto com a cadeia produtiva quanto com os cuidadores, né? desse espaço que promove, né? Cultura. E o que é interessante é que o Itaú Cultural ele está sediado aqui em São Paulo, mas ele tem uma política nacional, não é? Uma política nacional, abrangente. Claro. O Rumos ele é um grande exemplo disso, não é? Acaba abarcando a produção de todo o país, e é bem interessante isso. Eu fiquei pensando, isso é mais uma provocação mesmo, sabe, Sarão? Porque isso foi uma questão... Provoque. Isso foi uma questão que eu conversei com o Sérgio, que eu discuti com o Norberto, a gente falou também nas redes, sindicato, né? Num momento de sensibilidade, onde as pessoas estão sensíveis, não é? Fragilizadas e tal, a gente ficou se questionando, né? Falou assim, nossa, é muito interessante um edital nesse momento, porque é um edital que vai ali contemplar 200 projetos, mas, ao mesmo tempo, ele acaba, por conta das circunstâncias, sendo cruel. Cruel no sentido que você fala assim, caramba, como é que a gente, nesse momento de fragilidade, a gente vai competir com os nossos pares nesse momento onde as pessoas, muitos artistas, não têm aí o que comer, não é? Estão vivendo aí de doações, de auxílio emergencial, aguardando a lei, essa lei Aldir Blanc, que, né, talvez possa trazer aí um certo respiro, não é? Também fazendo uma alusão à arte como respiro, que é o edital do Itaú. Então eu fiquei pensando nisso, né? Isso é uma provocação mesmo. Isso passou pela cabeça de vocês, falou assim, gente, vamos fazer o edital, é isso que nós temos de budget, a gente não vai contemplar todo mundo, mas ao mesmo tempo pessoas vão ficar de fora, não vão ser contempladas e tal. E ao mesmo tempo você vai gerando uma competição nesse cenário completamente instável, não é? Da pandemia. E aí eu fiquei pensando assim, até nos dados do Estado, né? Porque, segundo os dados do SATED, nós somos aproximadamente, entre artistas, técnicos, somente de artes cênicas, somos 30 mil no Estado, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso. O que você acha disso? Cara, essa é uma angústia permanente, né? Por mais que a gente tenha algum fôlego, por mais que nós sejamos uma instituição diferenciada, a gente tem a consciência que nós nunca vamos chegar próximo da escala que o Estado pode produzir. Né? Nossos estados sempre serão micro diante das outras instituições, da soma da energia dos governos, né?
Ainda mais em tempos como nós nunca vivemos, né? Os nossos pais, os nossos avós, em tempos de pandemia, né? Qualquer movimento que a gente pudesse fazer seria ínfimo dentro do desastre, né? De um lado, os lutos, né? A gente mega enlutado, né? Eu não, graças a Deus, ninguém da minha família, né? Eu estou numa situação bastante diferenciada, a gente conseguiu se isolar, né? Embora minha mulher seja médica, a tensão é muito maior. Então eu nem consigo imaginar, né, o que é um luto diante de uma situação tão dramática, de nem poder enterrar um ente querido, né? E, por um lado, uma crise econômica sem precedente. Não é uma crise de um setor, é uma crise, não é quebra de bancos, não é a quebra do setor da construção civil, é um problema sistêmico, né? Nós vamos chegar aí a uma queda do PIB de 7 a 10%, provocado pelo Covid, provocado por essa pandemia, não provocado porque as pessoas que conseguiram ficar em casa ficaram em casa, mas pelo Covid e pela pandemia. Ou é isso, ou é morrer muito mais pessoas, né? Ou é fazer algo, estamos diante de vidas, né? Então, por mais que a gente faça, por mais que a gente realize, sempre vai ficar, numa situação normal, a gente vai ficar aquém. Numa situação dessa, vai ficar infinitamente aquém. Mas eu sempre me pergunto, mais ou menos, editais são mais ou menos como a democracia, né? Todo mundo reclama, todo mundo, de alguma forma, se preocupa, tensiona, mas é difícil imaginar o que vem no lugar, né? O que você coloca no lugar? Como é que você consegue falar para um número maior de pessoas? Como é que você consegue poder se surpreender com as pessoas que se inscrevem? Né? Como é que você consegue ir mais longe? O Itaú Cultural, como você bem disse, é uma instituição nacional. E tem um edital que a gente possa contemplar um circo do interior do Piauí. Se não fosse por esse meio, não seria de outro jeito. Né? Tem um edital onde você consegue contemplar uma temática que talvez não estivesse nem no nosso horizonte. É incrível, né? E mais, a Galiana me chamou a atenção para isso. Você já conversou algumas vezes com a Galiana, que cuida da nossa área de artes cênicas. Eu acho que ela está aqui conosco. Isso também tem um produto, tem vários produtos no edital. O primeiro grande produto que as pessoas mais enxergam é o produto dos selecionados, é o que, né, gera mais ansiedade e tal. Mas tem outros produtos que, no passar do tempo, vão ganhando dimensão ainda mais relevante. O primeiro que ganha, ao passar do tempo, dimensão relevante é o mapeamento em si que é constituído. Afinal, aqueles quase 8 mil inscritos de artes cênicas, né? Qual é o mapa que ele nos trouxe? Quais eram os desejos que estavam postos ali? Quais eram, dentro das artes cênicas, que tem a complexidade que você bem sabe, quais são os subsegmentos que estavam gritando por mais apoio com os seus projetos, com as suas perspectivas, com os seus sonhos, com as suas angústias, né? Este mapa, para nós, de uma instituição que tem uma estrutura de planejamento a médio prazo, que pode desdobrar outros projetos, é muito valioso. E mais, uma coisa que eu também acho extremamente valioso. Uma instituição que tem 33 anos de vida, que tem a história que tem, enfim, o número de colaboradores que tem, uma governança sólida, um presidente que foi o Olavo, depois a Milu e agora o Alfredo, né? Esse caleidoscópio precisa a todo momento ser oxigenado. A gente precisa ser afetado, porque senão, em virtude do espaço diferenciado que a gente está, se a gente não for afetado, a gente se vicia ou a gente fica autocentrado. E aí a probabilidade de a gente cometer erros são muito maiores, né? A gente comete erros naturalmente, mas aí fica maior, porque você não oxigena, você não tem contato, você não é afetado, você não se conecta com o outro, né? Você não consegue ser empático, né? Você está ali na Avenida Paulista, olhando o Brasil, né? E o edital,
os selecionados, mas muito mais esse mapa e ainda mais esses desejos que eclodem nas digitais, nos tiram do eixo, nos fazem pensar outros projetos, né? Então, tem esses selecionados, são esses 200, mas olha, a gente precisa fazer outras coisas que isso está nos indicando. Olha, talvez a gente tenha que fazer um projeto dentro da enciclopédia, ou um programa de formação. Então, isso acontece muito com o Rumos, né? E com esses microeditais, a gente vai chegar ao número de selecionados impressionante para o universo do Itaú Cultural, com as linguagens todas, né? E o número que a gente vai aportar, o valor que a gente vai aportar, a gente ainda está fazendo as contas, até porque os editais não acabaram, vão ter outros aí, também é um número relevante para o universo do Itaú Cultural, né? Então, tem muitos impactos. E a gente sempre se pergunta, bom, qual é o melhor modelo? Né? E é um modelo que se consagrou, né? O país sabe se movimentar em torno disso, né? É claro, a gente agora está discutindo um modelo incrível aí para o edital que a gente vai fazer para produzir conteúdos para criança. Vai ser um negócio muito diferenciado. A gente vai fazer primeiro um momento de formação e a gente vai abrir as inscrições para as pessoas participarem desse momento de formação. E a ideia é que essas pessoas que participaram desse momento de formação possam apresentar os projetos para nós. A gente vai inverter. Em vez de fazer a formação, que às vezes acontece no caminho, a gente vai antecipar para que esta formação, esta troca, este diálogo, esta dialética que vai se estabelecer, possa ser o processo para iniciar uma seleção para o projeto que a gente vai apoiar. Então, a gente vai inverter isso, a gente vai testar isso em julho ou agosto, e se der certo, talvez seja um modelo que a gente vá se ocupar nos próximos anos. Falei muito, né? Você pode me cortar. Não, na verdade, você está aqui para falar. Vou aproveitar esse momento. Vou aqui comentar esse comentário vou ler esse comentário da Raquel Fayad, que ela fala, né, super importante o mapeamento das demandas e atores visível no edital. E também a motivação da produção e o envolvimento neste momento de quarentena, pandemia. Referente aos editais aí, né, que o Rumos ele foi lançado no final do ano passado e ele já deve estar aí para sair, é isso? Isso também vai dar uma injeção de ânimo. Já era para ter rolado, já era para ter saído, já era para ter sido a gente ter feito o anúncio do Rumos, mas da mesma forma que todo mundo foi impactado, a gente também foi impactado e a comissão teria que passar por um processo de imersão, que é a última fase, onde essa comissão fica uma semana junto, são 30 pessoas, para fazer uma releitura desse funil para chegar nos 100 e poucos selecionados. Quando a gente ia fazer essa última fase, entrou essa situação de suspensão social, e a gente suspendeu, não podemos, né? E também é muito difícil, na fase que exige mais debate, mais troca, mais interação entre a comissão, fazer isso de maneira virtual, né? Então, a gente suspendeu. E suspendeu também, está suspenso, a gente vai retomar isso, a gente quer retomar o mais rápido possível, estamos dependendo, né, do cenário da saúde, né, do cenário da pandemia. Mas, além disso, tem um problema adicional. Como os projetos foram naturalmente feitos antes da pandemia, antes de se imaginar a pandemia, eu creio que 90%... Hoje eu conversava com a Aninha, que cuida lá da área de comunicação, que cuida do Rumos mais diretamente. Todos os gerentes cuidam, mas ela é que lidera internamente. E eu falava, olha, imagine que os 90% dos projetos acontecem de maneira presencial, na interação com as pessoas. É claro, os projetos acontecem ao longo de 1 ano, 2 anos, mas precisam começar a acontecer. Então, também selecionar e não poder começar, tem uma frustração, né? E não podemos nem começar a estabelecer contrato, né? Em virtude, a gente não sabe quando a gente vai poder
fazer as pessoas circularem. E tem projetos incríveis, que a circulação é um pressuposto. Não é a circulação da apresentação. A circulação do processo para realizar o programa é vital para que aquele projeto realmente aconteça com aquela potência, né? E em virtude disso tudo, a gente suspendeu. Então, a gente está olhando o cenário, fotografando a cada movimento, para, a partir disso, definir como a gente vai seguir com rumos, porque estão lá os inscritos, muito bem cuidados, né? Mas também em suspensão, para que a gente possa fazer uma boa seleção e, depois da boa seleção, possa conduzir esse projeto de maneira factual. É porque isso Olha, isso não... o Carlos Júnior entrou. Ô, querido, lá das Alagoas. Isso porque, na verdade, o que você está colocando aí? Você está colocando que isso é seria muito prematuro do ponto de vista do projeto, né? Do que representa o Rumos, da sua metodologia, né? de escolha desses encontros, não é? Isso, se você, por exemplo, hoje falou, não, vamos nos reunir, comissão, online, para a gente poder, de uma certa forma, contribuir também para esse momento de emergência, etc. e tal. Você poderia trazer um alívio para o setor, mas, ao mesmo tempo, isso ia desvirtuar o edital, é isso? A filosofia do edital. Primeiro, né? a comissão não consegue se reunir. E ela precisa. A última fase precisa da reunião presencial. Porque Tem que ser a última presencial. fase são 8 horas durante 6 dias discutindo de maneira incessante, quer dizer, e votando, reabrindo debate, reencaminhando o projeto, quer dizer, olha, esse aqui, mas esse tem um tema assim, mas esse geograficamente ele demanda tal coisa. Então tem uma interação muito profunda de 25 pessoas, mais 5 pessoas no back. É impossível fazer isso de maneira virtual. 8 horas, a gente fica 2, 3 horas numa live, numa reunião de maneira virtual, é absolutamente exaustivo. Imagine 8 horas durante 6 dias. E mais, você precisa ter banda para dar conta dessa interação entre os 25, cada um na sua casa ou no seu local, e você tem que ter banda para dar conta do sistema que está online, com 12 mil inscritos, girando em tempo real, votando, trocando, vindo. Então, é realmente muito complicado. Então, esse momento de suspensão social impede que a comissão dê conta dessa última fase. E mais, mesmo que fosse só apertar um botão, os projetos, como eu disse, na sua grande maioria, só acontecem de maneira presencial. Eu não posso induzir um produtor, um artista, a fazer um projeto presencial no momento que a gente está em suspensão social. Então, eu desvirtuaria ou desvirtuaria o projeto, artificializaria o projeto, ou eu colocaria aquele artista, aquele produtor, aquela companhia que se inscreveu e foi selecionada em risco de saúde, né? Então, nós fomos empurrados a ter que suspender, por enquanto, o programa. O Arte como Respiro, ele já está acontecendo, num certo sentido. Foi o Arte divulgado como Respiro, o pressuposto vai ser virtual. Vai ser virtual. É um projeto que já foi gravado, que está na gaveta, e você vai apresentar ou no site do Itaú Cultural ou no seu próprio site. Então, ele já pressupunha a suspensão social. Ele já pressupunha esta limitação. Tanto que teve projetos que ele foi pensado nessa realidade, né? Já estava dentro dessa realidade. Tanto que teve projetos que propunham o trânsito social, algum tipo de interação social. Eu falei, poxa, nós não podemos induzir um projeto que coloque em risco vidas. Então, esses projetos foram desclassificados. Né? Tá certo. Eu fiquei pensando muito sobre essa questão do teatro online, dessas produções do feito em casa, não é?
E foi uma grande discussão que nós tivemos aqui, por exemplo, com os curadores portugueses que vieram, os curadores do FITEI de Portugal, do MESH, do Alcântara, enfim. E nós conversávamos sobre isso, né? Sobre esse gênero, não é? Que surgiu na quarentena, né? Essas experiências online, não é? Que já existiam antes e que se intensificou na quarentena. Você acha que isso, num certo sentido, isso permanecerá, pelo menos nas plataformas do Itaú Cultural? Então, eu acho que muita coisa a gente acelerou o modus operandi em virtude da quarentena. Mesmo coisas prosaicas. Várias vezes eu quis fazer reunião com algumas pessoas por meio de Skype, por meio dessas plataformas. E as pessoas, muito delicadamente, falavam, puxa, mas eu queria, né, que você viesse aqui, eu queria ir aí. Às vezes soava como se fosse um desprestígio fazer algo virtual, uma reunião, né? E eu falava, não pega um avião, né? Ou não precisamos, né? Claro, se fosse uma reunião de celebração, alguma coisa que exigia esta relação do corpo, né? Da linguagem corporal, ou tinha um signo por trás, claro que tinha que ser presencial. Mas muitas vezes eu me deparei com reuniões que poderiam ter sido virtuais. E não se fazia por uma questão cultural, de achar, inclusive, em última análise, que era um desprestígio, que era algo, puxa, é uma reunião de segunda classe, né? E a gente está vendo que dá para fazer coisas muito eficientes e com muito respeito por meio virtual, né? Sim. Então, tem coisas que vão ficar, e que bom que fique, né? No campo artístico e cultural, tem linguagens que vão surgir, né? Ou tem linguagens que serão fortalecidas. Uma coisa é a dança, outra coisa é a videodança. São estruturas em linguagens diferentes, né? E tem um ganho nisso, tem uma narrativa, um repertório de construção diferentes, mas que tem o seu impacto artístico e poético, né? O que fica no teatro, né? Como esta linguagem do audiovisual pode ser abduzida pelo teatro, né? Não é o teatro se transformando num ato audiovisual, é o teatro abduzindo a linguagem do audiovisual, né? Esse é um grande desafio para vocês, né? E esse talvez seja um maior dos debates dentro da linguagem de vocês, né? Algumas áreas já se interrelacionam com muita facilidade, né? Porque não exigem, né? O palco, a plateia, né? A interação, né? As luzes, o tempo da escuridão, né? Que é tão, às vezes, emblemático no teatro e que é tão difícil no audiovisual, né? Então, tem muita coisa que nós vamos aprender. Mas também tem a necessidade do encontro, né? Da presença, né? Da interação, que não será nunca substituída, né? É preciso para que a gente se enxergue ainda mais como ser humano, que eu encontro comigo mesmo, mas que eu possa encontrar com você. E isso pode ser uma vez, duas vezes virtual, mas precisa ser muitas vezes, né, de maneira física, presencial, né? E isso só a arte, a cultura pode proporcionar com essa magnitude, né? Mas tem muito aprendizado. Os EADs, a gente fez um EAD História da Arte, está fazendo. Aliás, hoje é terça ou hoje é quarta? Hoje é quarta, foi ontem. Terça, né? Com o Marcos Moraes. A primeira aula teve mais de 20 mil views. História da arte. Quando a gente faria uma aula sobre história da arte, tivesse 20 mil pessoas ao longo de algum tempo visualizado essa aula, né? Ficado nessa aula. Isso é incrível. Então, há um mundo também que se abre, né? Mas há coisas que a gente não consegue e não pode substituir o presencial, né? O que fica um aprendizado desta troca, mas fica também uma necessidade imensa da gente se encontrar, né? Da gente encontrar o outro, né?
O Daniel, Ó, o Graça. Danilo, Oi, perdão. Graça. Danilo, Do ele Graça. o Danilo comentou aqui, Danilo Carias. Eu fico pensando que as plataformas de bilheteria para espetáculos online ainda são poucas. Estou pesquisando sobre. E essa é uma pauta que, pelo visto, é urgente como respiro também. O que você acha disso? O, o, o mundo do câmbio, da troca digital, também vai se avançar muito sobre o mundo da cultura e a gente precisa dominar mais isso, né? Aliás, o que eu acho é que a gente vai sair com a necessidade de dominar mais os números e os dados. Dominar mais isso significa nos dar mais sustentabilidade, não depender do Itaú Cultural ou mesmo de ações ali a colar, né? Então, essas plataformas e outras plataformas de vendas digitais ou a modelagem de crowdfunding por troca imediata, né? Eu pago X, você me oferece Y, é algo que certamente ficará e ficará com muita potência, né? A arte e a cultura serão mais valorizadas na pós-pandemia? Isso é uma questão que até tá na minha pauta. Vamos segurar um pouquinho, porque a gente comenta um pouquinho mais adiante, porque também vou comentar em cima de uma fala do professor Danilo também, que esteve conosco aqui. Mas antes, ainda falando sobre a experiência, não é? Do teatro virtual e presencial, eu fiquei pensando bastante sobre a questão, por exemplo, do Berliner Ensemble. Não é? Aquela foto que viralizou no mundo todo, do Berliner com toda a plateia, não é? Com as cadeiras, e aí depois uma outra, já eles se preparando à luz dessa realidade, não é? Do distanciamento social, com cadeiras completamente separadas, não é? Como se fosse cadeira para gordinho, né? Ali, e o distanciamento do Brecht fisicamente ali, na prática, acontecendo na plateia. E aí eu fiquei pensando aqui, né? O Itaú Cultural, ele possui um espaço físico, não é? Que é a sua sede na Avenida Paulista, que possui um teatro, espaços expositivos, salas para cursos, etc. e tal. Há um planejamento nesse sentido também? Vocês estão pensando como vocês eventualmente vão reabrir nesse cenário? Então, eu já falei em algumas outras conversas que a gente ainda tem mais perguntas por vir do que respostas prontas para ser respondidas, né? Nem todas as perguntas ainda foram feitas, né? Eu acho que tem uma equalização importante em termos protocolos rígidos, bem firmados, né? Protocolos por fase, a cada fase um novo protocolo, né? Onde começa muito rígido, depois vai se atenuando. Há modelagens que vão se alterar por completo, acessibilidade nas artes visuais, por exemplo, né? Você tem as maquetes táteis. Como trabalhar maquete táteis em tempos onde você precisa a todo momento passar álcool gel na mão? Isso é um desafio imenso. Ou os touchs dos terminais. Né? Como transferir esses touchs dos terminais dos dedos para os pés, de repente. Né? Ou os distanciamentos que, às vezes, as cenografias nas artes visuais não nos permitem. Né? E aí, no caso do teatro, as coisas se agravam não só no que se refere ao público, mas também ao ator, ao backstage. Né? E um musical onde, às vezes, os músicos ficam debaixo, literalmente, do palco, né? Numa situação de quase claustrofobia. Como vai se reorganizar? Ou mesmo um monólogo onde o ator ou a atriz fique na beirinha do palco, por mais que seja só um palco italiano ali,
muito próximo do público, né? Falando intensamente, né? Como não permitir que as suas gotículas alcance até... Na primeira nem se fala, mas não alcance a quarta fileira. Então, há muitos protocolos que vão precisar ser vistos. O Estado brasileiro precisa, né, as prefeituras, né, os estados precisam nos ajudar a construir esses protocolos para que sejam protocolos orgânicos. É claro, uma grande instituição, protocolos mais rígidos, mais complexos, porque exige recursos. Uma pequena instituição, protocolos mais flexíveis, menos complexos, né? Até porque as dimensões, o número de pessoas, né? As complexidades também são menores, mas vamos ter que ter protocolos. E, além disso, os propósitos, né? Afinal, por que eu faço isso? Qual é o meu propósito, né, em juntar pessoas, né? Naquela pergunta se a arte e a cultura ficará ainda mais relevante no pós-pandemia. Então, qual é o meu propósito para tentar gerar mais relevância para isso? Né? Também há um debate objetivo, pragmático, necessário, enquanto todos não forem vacinados. Quando todos forem vacinados, vencer 15 dias de vacinação, superamos a pandemia. Uhum. A gente não sabe se vai ser no final do ano ou vai ser em junho do ano que vem, né? Isso depende muito da ciência e da capacidade de se multiplicar essa vacina, da capacidade das políticas públicas darem conta, quando é para a população mais carente, de poder oferecer essa vacina de graça, ou para aqueles que podem pagar, que paguem, né, a vacina. Mas a gente tem discutido muitas possibilidades lá dentro do Itaú Cultural. Mais uma vez, são mais perguntas, e muitas perguntas ainda não surgiram. E estamos aguardando, né, nesse home office com os colaboradores, qual é o momento que a gente começa a pensar numa abertura. A abertura primeira, certamente, serão para os espaços museológicos, que aí você consegue controlar mais o público, um distanciamento maior, a interação não necessariamente é com o artista, mas às vezes é com a obra, né? Em um segundo momento, a abertura dos teatros e dos anfiteatros lá do Itaú Cultural, né? Nós estamos vendo, né, em várias partes do mundo, Europa principalmente, os países estão adotando, não medidas para o pós-crise, não é? Para esse momento da pós-pandemia, perdão. E aí eu fico pensando muito na fala do Danilo, né? Ele fala que a cultura ela necessita nesse momento de um investimento pesado, e pesado por parte, né, do Estado brasileiro, né? Todas essas formas de arte precisam de um apoio, de um suporte, de uma possibilidade que é oferecida pelo Estado, portanto, para a sociedade. Países como a França, a Alemanha, não é? Estão fazendo aí já investimentos pesados nesse sentido. Você acredita que a gente tem condições de seguir esses modelos, né? E como você acha que, por exemplo, as artes cênicas poderiam ser beneficiadas? E digo mais, você acredita, Saron, que é possível, por conta dessa ausência do Estado brasileiro, não é? Aí no âmbito federal, você acredita que é possível um esforço conjunto das instituições privadas, por exemplo, Itaú Cultural, Sesc, vamos pensar aqui no estado de São Paulo, juntamente com Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria de Estado de Cultura. Você acha que é possível também se pensar num esforço conjunto dessas instituições para minimizar esses impactos? Porque é uma situação inédita. E acho que também isso seria muito pertinente nesse momento. Que instituições privadas e públicas, que elas conversassem, que elas dialogassem nesse sentido para minimizar esses impactos. O que você acha disso?
Cara, é como um amigo meu aqui que tá aí. Eu sou hipocondríaco, eu tenho alguns amigos médicos. Além da minha mulher, que também é médica, falou, é disruptura. E é Já tomou disruptura seu remédio geral. hoje? É. É, um bom hipocondríaco. É disruptura geral, é disruptura para todo lado, né? Quando a gente fala desse novo normal, desse novo real, desse novo singular, é algo que, de fato, se descola de qualquer outra coisa que a gente já viu, né? Alguém perguntou como serão as exposições. É, é tudo muito em aberto. A gente sabe de algumas coisas. Caiu de maneira vertiginosa a receita dos estados, dos municípios e da União. A União, de alguma forma, é o único ente, de alguma forma não, ela é o único ente da federação que pode emitir moeda, né, que pode fazer girar a roda um pouco mais rápido. Portanto, aquela perspectiva do Estado mínimo, o Estado que não investe, isso também é uma disruptura, caiu por terra, né? Teve alguém que defendeu isso e essa agenda eleitoral foi eleita, né? Essa agenda econômica foi eleita, mas agora Não eles também funciona. precisam perceber que mudou e é preciso que haja uma disruptura, inclusive na injeção de recursos. Os municípios não podem fazer isso, os estados não podem fazer isso. Quem pode fazer isso, quem tem o Banco Central é a União. Né? Quando é aprovada a lei que a gente iniciou a conversa aqui, né, que deu-se início lá na Comissão de Cultura, com a Benedita da Silva e com a Jandira, independente de serem partidos de esquerda, depois se tornou uma lei, né, para quem, enfim, não vota nessas pessoas, né, se tornou uma lei do Congresso, né, foi quase unanimidade, só um partido não votou a favor dessa lei, depois foi para o Senado, foi praticamente unanimidade, acho que só um senador não votou. Isso dá a dimensão da necessidade de injeção de recursos para o setor. Tem um desafio em relação a isso. Como é que você constrói uma governança para que esses recursos sejam bem utilizados? Como é que se constrói uma estrutura de avaliação, de acompanhamento dos recursos, para que a gente não veja situações não é nem má fé, de má utilização desses recursos, né? É claro que a questão dos R$ 600 para a pessoa física, isso está superado, né? Há formas e não tem nem muito segredo. Mas o recurso para os equipamentos, né? Fazer com que esse dinheiro chegue para quem precise, para equipamentos que realmente que existem, né? Que realmente dão conta do mundo cultural e fazer com que isso possa, de alguma forma, aflorar, né? Dinamizar, irrigar o mundo cultural é importantíssimo, né? A gente tem históricos de grandes programas, maravilhosos projetos que tinham significados incríveis e que morreram porque não tinham governança, né? Estou dizendo, claro que o Itaú Cultural tem uma governança imensa, tem até uma amiga minha que é compliance, estava aqui acompanhando a live, mas tem pequenas instituições, ou mesmo você, produtor independente, você tem lá a sua governança. Tem lá o seu contador, a sua forma de transparente de prestar contas, né? O cuidado com esses recursos para continuar girando a roda, para continuar tendo o seu CNPJ ok, o seu CPF ok, né? Então, é preciso que haja injeção de recursos, esses recursos, a lei aprovada do nosso querido Blanc tem uma importância relevante, é preciso que as instituições se associem, se não for associações formais, mas pelo menos em espírito, né? A gente lançou um perfil de edital, eu vi que o Sesc Nacional lançou um outro edital, aí tem outras organizações, o próprio CCBB lançou também aquele edital para a ocupação dos espaços deles. Então, é uma forma também de se associar, isso só falando de um tema digital, ou mesmo as lives, o Sesc São Paulo, o Danilo está fazendo uma imensidão de lives, né? Dando recursos, garantindo estrutura, né? Então, tem muitas coisas a se fazer, do ponto de vista formal, quando se estabelece uma parceria, e do ponto de vista também
informal quando se estabelece ações estruturantes em espírito, né? Em sinergia natural. Alguém está Quando eu comentando? aproximo assim com meus olhinhos é porque eu fico olhando, eu estou sem óculos, eu não enxergo direito. Eu fico olhando quem está aqui na telinha, desculpa. Eu queria te perguntar uma coisa. Tem mais duas perguntas, nós temos ainda mais 10 minutos para terminar essa live, tá? Eu queria que você comentasse essa situação de confinamento. Me parece que as pessoas despertou, não é, o interesse, o maior interesse das pessoas pela arte. Muitas pessoas defendem que a arte, que é a arte, eu acredito, que tem, de uma certa forma, salvado a vida das pessoas nesse momento, né? Do ponto de vista da saúde mental, não é? Até do ponto de vista do entretenimento, né? Enfim, as pessoas vendo séries, vendo teatro online, vendo dança, vendo registros, arquivos, documentários, shows, não é? Então isso tem, de uma certa forma, trazido aí um certo respiro para as pessoas que estão confinadas, né? Você acha que isso pode mudar o olhar do público daqui para frente? Cara, eu acredito muito que esses são os lados positivos do que a pandemia vai nos trazer, né? Como os orientais dizem, né? Da crise é oportunidade, né? Esse chavão que todo mundo repete e não deixa de ser verdade. Nesse momento, as pessoas estão procurando mais ciência, mais dados, mais evidências, para que a gente possa se situar, para a gente possa, em última análise, se salvar. Então, as ciências, as pesquisas, as evidências, né, a educação, o conhecimento, ao meu ver, quando a gente passar por tudo isso, serão ainda mais ressaltados, ainda mais reforçados. E é isso que vai nos salvar. Algo que estava em segundo plano, né? Para que investir tanto em pesquisa? Para que investir tanto em universidade? Para que investir tanto em produção acadêmica? Para que investir tanto em medicina? Né? O vírus não vai nos matar. E olha só como a gente está em xeque por causa de um vírus. Né? Um sujeito que o negócio dele é sobreviver, e para ele sobreviver ele precisa de um hospedeiro, e aí ele deixa um vestígio monstruoso, que é o caso do Covid-19, né? E que a gente não tem sistema imunológico suficiente para enfrentar esse cara, né? E me parece que ao término de tudo isso, esse universo do conhecimento será reafirmado, será ressaltado. E tem uma coisa que também, ao meu ver, será também tão ressaltado quanto esse universo, é o universo das artes. Porque ciência e arte andam juntos desde o início dos nossos tempos. Desde quando a gente se reconheceu como ser humano. O artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele coloca a gente na mesma pratada. Ele diz lá, todo sujeito tem o direito de ter acesso ao mundo da ciência e da arte, de usufruir do que eles oferecem a gente, é mais ou menos isso. A gente está do lado da ciência, a arte. Então, se tem alguém que precisa se valer disso também no pós-pandemia, é o mundo das artes. Agora, isso é uma coisa que precisa ficar para nosso aprendizado. Da mesma forma que a sociedade quer mais dados, quer mais evidências para dizer nós vamos para lá ou nós vamos para cá, é preciso que a gente também saiba oferecer o mundo da cultura, o mundo das artes, mais dados e evidências do quanto nós somos muito mais de algo que já é muito valoroso, mas a sociedade precisa ter o palpável, o quanto a gente é muito mais potente do que as pessoas podem imaginar. E a gente é tão potente, eu não estou falando nem das questões das poéticas, das narrativas constituídas para a gente se localizar como ser humano,
das questões ligadas ao campo do imaginário, da criatividade. Eu estou falando da potência que consegue influenciar no mundo da saúde, porque mais cultura significa mais qualidade de vida, e mais qualidade de vida significa mais saúde. Tem pesquisas que comprovam isso. Tempo de UTI que diminui porque tem um quadro de obra de arte em relação àquele que não teve nada, ou só uma parede branca. Pesquisas que comprovam isso. Ou como a saúde mental melhora. A Inglaterra fez várias pesquisas sobre isso, quando o indivíduo tem contato com o teatro, né? Da mesma forma do ensino formal, né? O Projeto Guri aqui de São Paulo, que é um projeto incrível do governo do estado, que já tem mais de 20 anos, conduzido por várias OSs importantes. O Projeto Guri conseguiu provar por A mais B que o aluno do Projeto Guri, o desempenho dele escolar é infinitamente maior do que aquele que não está no Projeto Guri. E não é porque é uma questão de disciplina, é outro campo que se abre. Né? Ou no campo da segurança pública, quando você oferece uma tribo do bem, né? Uma companhia de dança, uma companhia de teatro, as tribos do mal ficam mais longe. Agora, a gente precisa, e o papel é nosso, da cultura e da arte, provar isso, para que lá na frente a gente possa, inclusive, reivindicar mais recursos. E não só para os governos, mas para as empresas e para a sociedade, inclusive. Né? Porque em tempos de maior carência econômica, né, de olhares turvos sobre o que é prioridade e o que não é prioridade. Às vezes a gente fica na berlinda, porque, puxa, vai dar dinheiro para o artista, e se tem gente morrendo na fila do hospital, ou a segurança pública está precária. Acontece que se derem recursos qualificados, adequados, e não é só o governo, a iniciativa privada também, e se a sociedade der esse aval, porque a sociedade tem que dar esse aval, né, tem que legitimar, ainda mais quando o recurso é público, se esse recurso vier com mais potência para a cultura e para a arte, além da poética, além da criatividade, que por si só já seria absolutamente óbvio, mas além de tudo isso, mais recurso para arte e cultura significa, em médio prazo, menos necessidade de recursos para o ensino, menos necessidade de recursos para a segurança pública, menos necessidade de recursos para a saúde, porque a arte é algo que nos transcende. E ao nos transcender, nos torna mais humanos e a gente se liberta. Muito bem. Belíssima fala. Eu tinha uma outra fala, uma outra pergunta que, na verdade, você já deu conta, né? Quer dizer, a importância da cultura como, enfim, na construção da identidade de uma nação, né? De um povo, dos povos, não é? Então, muito importante isso. Nós estamos chegando aqui no final, nós temos ainda mais 2 minutos. Eu queria te agradecer, Eduardo, por você ter aceitado novamente. Quero agradecer também a equipe do Itaú Cultural, a Natália. Quero agradecer, mandar também um abraço para a Galeana, para o Carlos Gomes, a equipe da Curadoria de Teatro, que tem feito aí um belo trabalho. E te agradecer por essa bela fala, por essa bela defesa da cultura, não é? Eu acho que foi muito esclarecedor todas as questões que você trouxe, que você levantou, não é? E foi muito mais além daquilo que particularmente eu esperava, e trouxe uma contribuição aí valiosíssima para o nosso debate nesse momento tão sensível em que a gente precisa convocar as inteligências, não é? Para pensar nesse projeto de reconstrução do país. Muito obrigado. Maravilha, querido. Eu que agradeço e obrigado a você por ter me convidado. Adorei. Foi um papo gostoso. Passou rapidinho, né? Passou rápido porque foi obrigado bom. à turma que está aqui, guerreira, às 9h09 da noite, 21h09, aqui aguentando um pouco da gente, né? Não, mas o papo foi ótimo. Eu me senti aqui presenteado, não é? Obrigado por essa sua fala, por ter exposto aqui suas ideias. Eu acho que contribui de forma, não é? Já disse, valiosa. E vai ficar aqui no IGTV para que as pessoas possam acessar depois e possam replicar, enfim,
vai ficar aqui no IGTV da companhia. Sexta-feira tem o Dorberto Carvalho e na segunda-feira tem o secretário municipal Hugo Pozzolo, que vai conversar com a gente aqui. Gente que participou, obrigado, muito obrigado e uma ótima noite. Obrigado, Saron. Valeu, querido. Obrigado. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Cuidem-se. Quem puder, fique em casa. Tchau, tchau.